Os equipamentos tecnológicos que nós podemos vestir, os chamados wearables, prometem realizar uma revolução na saúde à medida em que monitoram, e em tempo real, dados como a nossa temperatura, pressão arterial, nível de estresse, quantidade de passos caminhados. Para falar sobre isso, a gente recebe aqui no estúdio, como sempre, o comentarista de inovação da CNN Brasil, Marcelo Tripoli. Em que ponto esses equipamentos já estão, Marcelo? Eles são realmente confiáveis? Boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos que estão com a gente aqui no Prime Time. Márcio, a velocidade de inovação desses equipamentos tem sido muito acelerada e o custo tem caído muito. Então, o que está fazendo com que isso seja uma revolução na saúde das pessoas é o fato do preço cair drasticamente e da tecnologia melhorar significativamente. Então, esse anel que está aqui no meu dedo, ele é um anel que tem mais de 10 sensores, o que há 2, 3 anos atrás estava dentro de uma pulseira, num relógio. Não mexe muito não, vamos tentar dar um close no seu anel. Esse aqui é um anel que você pode usar durante uma semana, sem precisar carregar a bateria dele, que tem mais de 10 sensores, como por exemplo, ele está medindo a minha pressão arterial. Continuamente, ele está monitorando, então qualquer tipo de oscilação no meu batimento cardíaco, ele detecta. E o grande lance é essa integração de dados que ele tem e como esses dados são interpretados, porque há um tempo atrás o dado bruto para alguém que não é um médico, que não é um profissional da saúde, poderia significar o que eu vou fazer com esse dado. Agora, na hora que você une isso, essa coleta de massa de dados o tempo inteiro com esses sensores biométricos medindo a gente, associado ao dado de milhares de outros consumidores, você começa a achar padrões. E você começa a dizer, olha, peraí, se você tem certos padrões de dados, então, na semana passada, esse anel falou para mim o seguinte, você está com o princípio de uma infecção. Porque você... Cuidado, dê uma maneirada no seu dia de hoje, toma mais água, tenta se estressar menos, porque o seu sono nos últimos 2, 3 dias, associado à variação de temperatura sua e a movimentação do teu corpo, indicam que você pode estar com o início de uma infecção. Mas você está dizendo isso, você interpretou os dados ou realmente essa mensagem ele chegou? Ele deu uma notificação na tela do meu celular. Caramba. A gente está vendo aqui exatamente o aplicativo desse anel. Esse aqui são os meus dados. Então, quantas horas eu dormi ontem? 7 horas você dormiu? Consegui dormir 7 horas de ontem para hoje. De domingo para... Isso, domingo para segunda. Isso aqui, esse aqui são todos os indicadores. E aí ele começa a mostrar numa linguagem para um leigo, como que está a minha capacidade cardiorrespiratória. Ele pegou todos os meus dados e falou assim, eu tenho 3 anos a menos de idade, da minha idade biológica para minha capacidade respiratória. Parabéns. Então, baseado, eu fiquei feliz na hora de ver isso aqui. E aí ele começa a mostrar, tá vendo, uma série de indicadores. Então, eles tentam desmistificar e colocar para você de uma forma que qualquer ser humano entenda. E a gente não fica maníaco de ficar vendo esses resultados para ver quanto que eu dormi hoje? A gente não fica mais nervoso para saber esses resultados e, claro, tentar interpretá-los no nosso dia a dia, na nossa saúde? Então, ele gera essa ansiedade no começo. Depois que você está usando um certo tempo, você não vai mais, né? Na primeira semana eu abri o aplicativo várias vezes por dia. Depois isso acabou virando uma coisa que eu olho de vez em quando e ele notifica. Se tem alguma variação acontecendo fora do normal, ele precisa de 2 semanas para calibrar, para pegar suas médias e começar a entender se você está com alguma variação acima ou dentro das médias. Os resultados vão para o seu telefone celular, para o seu computador? Vão para o aplicativo que pode ser acessado pelo computador ou pelo telefone celular. Vai para a nuvem, né, na minha conta e todas essas empresas, o business delas não é vender seu equipamento, é cobrar uma assinatura pelo serviço. Então, existe um serviço prestado pela empresa que tem esse conteúdo associado aos meus dados e está disponível dentro do aplicativo. Entendi. Junto com o anel, quer dizer, além do anel, a gente sabe, tem os óculos também. E outros equipamentos? O fone de ouvido, Marcos. O fone de ouvido. Inclusive o fone da Apple, o AirPods, que é o fone sem fio da Apple, acabou de ser certificado como um equipamento que pega pessoas que estão com leves e moderados problemas de surdez, ele substitui um aparelho que custa 10 vezes mais caro. Então ele é um wearable, um fone de ouvido, que ele nasceu para escutar música, mas que com a capacidade de microfone dele, ele começa a ser usado por pessoas que têm deficiência auditiva. Então, a gente está falando de ouvido, de visão, de mensuração no dedo, balança, né? Na minha casa eu tenho uma balança que eu vou lá e me peso todos os dias. E aí o legal é que o dado da balança e o dado desse anel se integram num hub de saúde que hoje tanto a Apple quanto a Samsung, o Android, todos os fabricantes de celular têm esses aplicativos de saúde que pegam essas múltiplas fontes de dados e colocam tudo juntas. Então, a gente definitivamente tem um equipamento na nossa mão para prevenção de saúde que nunca existiu. Isso é incrível. Agora, um conversa com o outro, eu digo, o meu telefone iPhone conversa com o meu anel Samsung?
Sim, normalmente esses equipamentos eles são de um padrão aberto, eles tendem a funcionar melhor quando é o mesmo fabricante, eles tendem a ter alguma vantagem de integração daquele ecossistema, como é o termo usado pelos fabricantes, mas eles são padrões abertos, é tudo Bluetooth, eles têm um aplicativo. O Oura, por exemplo, que é esse anel aqui, ele é um anel que, na verdade, ele funciona com qualquer celular. Qualquer device que você usar, vai funcionar normalmente. E quanto custa um anel desse? Particularmente esse anel que você está usando. Pelos avanços, pelas informações que ele consegue dar em tempo real, acho que é relevante. Sim. Mas depende do preço. Então, tem caído, como eu falei, tem caído muito. O equipamento desse há 5 anos atrás custaria acima de $1.000. Olha. Esse anel aqui custa $300 hoje. E ele tem caído sistematicamente. Então, com certeza, a gente está diante de uma tecnologia que daqui a 2, 3 anos vai custar $100, $50. Tanto é que existem algumas empresas, alguns planos de saúde em outros mercados que começam a dar um subsídio para as pessoas que estão dispostas a dividir com o plano de saúde o dado. Porque, supostamente, a lógica do plano de saúde é se a pessoa usar um equipamento desse e melhorar e ser mais preventiva na sua saúde, ela vai gerar menos sinistro para o plano de saúde, ela ficar menos doente. Mas ele não sei se você daria isso para plano de saúde. Porque a empresa pode perceber também, o batimento do Márcio está irregular. Isso. Acho que ele vai gastar daqui a uns 10 anos uma taxa maior do plano de saúde dele com o cardiologista. Isso. Vamos tirar ele do plano. Então, por isso que é sempre delicado com quem você quer compartilhar. A questão da privacidade dos dados de saúde é um assunto, né? Acabou de quebrar, a semana passada, a empresa 23andMe, que é uma empresa dos Estados Unidos, de mapeamento genético. Eu mandei meu DNA para a 23andMe há 10 anos atrás, porque eu sou um early adopter disso. E agora está todo mundo discutindo, mas a empresa quebrou. Mas os dados estão onde? Eles têm meu DNA lá mapeado, DNA de milhares de americanos mapeados lá, e o que eles vão fazer com esses dados? Essa é uma pergunta que a gente tem que saber responder. Então, eu fui ler os termos de uso desse anel aqui para saber onde ficam esses dados. Agora, no final das contas, com esse tipo de equipamento, a gente acaba cuidando melhor da nossa saúde? Quer dizer, você viu ali, você dormiu 7 horas e 6 minutos de ontem para hoje. Você vai ficar meio ansioso, talvez, para perceber se isso vai ter impacto na sua saúde, mas no final das contas, se der certo, eu tenho que dormir mais, tenho que dormir melhor, tenho que relaxar mais. Isso talvez conte também para a gente se preservar um pouco mais também, né? Com certeza, Márcio. No meu caso, eu levo a sério. Então, assim, eu estou modelando minhas atividades físicas e o horário da minha rotina ao feedback que eu estou recebendo. Então, se você simplesmente usar e não fizer nada com aquela informação, isso não vai ter efeito zero na sua vida. Você só gastou $300. Mas se o dado é fácil de interpretar, se você não precisa ser um técnico, um médico para interpretar os dados, vem lá uma notificação. Tipo, você tá muito tempo, ele manda, por exemplo, uma notificação, você está muito tempo sentado. Tipo, porque você não se levanta um pouco e dá uma alongada, por exemplo. Você está muito tempo sentado. Então, esse tipo de feedback, que às vezes você está concentrado no trabalho, você não percebe isso. Então, eu acho que a ferramenta te dá uma série de oportunidades de você mudar o seu comportamento no dia a dia. A gente sabe que saúde é o comportamento do dia a dia acumulado durante décadas. Sem dúvida normalmente, nenhuma. Doenças crônicas. Esse é Marcelo Tripoli, comentarista de inovação aqui da CNN Brasil. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu.